Vou esperar conectar. Foi? Ah, Deu certo? Boa noite, Joyce. Está me ouvindo? tô te ouvindo. Perfeito, e eu estou te ouvindo perfeitamente também. Show de bola! Vamos lá, então. Primeiramente, Joyce, eu queria agradecer por você ter aceito o convite para a gente bater esse papo aqui hoje. Eu sempre falo que para quem não faz live, esse tipo de coisa, não é uma coisa fácil chegar aqui assim, né, ao vivo. Então eu queria te agradecer, primeiramente, por aceitar o convite, certo? Estou com a colinha aqui da Joyce, ó. Vamos lá, para fazer uma apresentação, ó. Peguei aqui informações. Joyce tem 41 anos, mora em São Paulo, tem 19 anos na pediatria e trabalha com fisioterapia respiratória. A Joyce me conheceu por conta da filha dela e ela tem muitas histórias aí Uhum. muito interessantes e eu queria que ela compartilhasse algumas aqui com a gente. E aí, Joyce, é isso mesmo? Faltou alguma coisa? Não, não faltou nada. Tá tudo Tá bem? tudo Maravilha. bem. E Joyce, para a gente começar, primeiro eu queria que você compartilhasse conosco. Você contou uma vez uma história para a gente lá da comunidade de um paciente seu que tinha uma infecção de vias aéreas superiores, né? Uma infecção e você tratou, teve um resultado fantástico. E aí, para a gente começar e iniciar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que tu me contasse um pouquinho sobre esse caso. Me fala aí. É, são alguns casos, né? Eu não sei se esse é o mais recente ou não, que era de um pequenininho que acabou fechando como uma escafocefalia ou não. Né? Eu acho que é o mais antigo. Tá. Ah, então já sei qual que é. É, Primeiro a apresentação já foi feita, né? Sim, Mas eu queria contar para vocês como que eu cheguei até aqui, né? Que eu perfeito. acho bem importante. Eu sou mãe da Júlia, a Júlia tem 3 anos, e a Júlia foi um bebê gerado na pandemia, com uma mãe que precisou ficar de repouso. E assim que a Júlia nasceu, ela deu um pequeno sustinho logo que nasceu, que ela não mantinha a saturação. Depois a Júlia não conseguia mamar, a gente descobriu que ela tinha uma baixa pressão intraoral. Foi um bebê com refluxo muito importante, onde o uso de medicamento não melhorava o refluxo dela. E foi assim que eu fui apresentada à terapia manual através de uma amiga. E aí, vendo o resultado na Júlia, nos atendimentos que ela fazia com a Júlia, começou a me chamar a atenção e conversando muito com ela, começou a me chamar a atenção para os pacientes de respiratório, né? E é o que eu falei já com o Ícaro algumas vezes, fisioterapia é reabilitação. E a gente esquece que a gente tem que tratar disfunções, né? Eu vejo muita gente esperando protocolos, né? Então, um paciente com uma infecção de vieiras superiores, o protocolo é esse. Um paciente com bronquiolite, o protocolo é esse. Um paciente asmático, o protocolo é esse. Quando, na verdade, a gente tem que tratar isso individualmente, né? Olhar o individual. Então, avaliar esse paciente e ver qual que são essas disfunções que eles têm. Então, acho que de casos, né? Teve esse caso desse tratamento dessa criança com essa IVAS, onde trabalhar com mobilidade ajudou a ter essa resposta, né? O Ícaro fala muito nas aulas dele, né? É que a gente não vou entregar o ouro, né, Ícaro? Uhum. Mas a gente tem que pensar nesse tecido, né? Nesse tecido que recobre toda essa parte óssea e parte de órgãos, né? E as mobilidades desse tecido. E o pulmão é isso, né? Um pulmão, o órgão é um tecido recoberto por outro tecido. Então, acho que a gente tem que mais ou menos sempre tentar pensar nas disfunções que esse tecido pode ter. Perfeito. E só para contextualizar, se você caiu aqui de paraquedas nessa live, hoje está começando o nosso aquecimento. São 2 semanas de aulas todos os dias, a nossa edição especial de aquecimento para o nosso evento, Workshop Fisioterapeuta Referência na Pediatria, que vai acontecer nos dias 28, 30 e 31 de outubro. É um evento
que serão feitas 3 aulas, onde eu vou entregar todo o conteúdo, a introdução do método TEMAP para você conseguir tratar as disfunções pediátricas. É um evento 100% online e gratuito, então se você ainda não está inscrito, quando essa live acabar, vai lá no perfil, clica no link e se inscreve gratuitamente, beleza? E hoje o nosso tema da live é fisioterapia respiratória, tudo que você precisa saber para não ficar ultrapassado aí na fisioterapia respiratória. Por que eu quis trazer esse tema? Exatamente por conta desse relato que eu ouvi muito, assim, muitas histórias incríveis da Joyce, né? Uma delas, ela acabou de falar aí dessa questão da filha dela, né? Que ela teve a experiência com a filha e foi vendo o resultado na filha que ela quis entender mais um pouquinho sobre esse contexto e como é que as coisas funcionam. E isso que você relatou, Joyce, realmente a gente sai da nossa formação de uma forma geral de fisioterapia, isso, né? Protocolo para tudo, independente da área, né? Principalmente na traumato-ortopedia, aí é que é protocolo para cada patologia, sabe? Então eu acho que a raiz da nossa formação é muito isso de protocolo. Então é isso que faz a gente ainda ficar preso, sabe? Por exemplo, dependendo de outros profissionais, de diagnóstico de outros profissionais. A gente luta tanto por eu sou um profissional do primeiro contato. Eu sou, né, as pessoas não precisam ser encaminhadas para vir até mim. Só que a gente não faz o quê? Ter esse raciocínio de pensar fora da caixa, né? Então, você falou uma coisa muito importante de reabilitação é você tratar disfunções. E quando a gente fala de disfunção, a gente fala de disfunção em qualquer parte do corpo, né? Não é só questão músculo-esquelética como a gente está acostumado, saiu da nossa formação e por muitos anos da nossa vida, todos os cursos da fisioterapia foi pautado e voltado para quê? Sistema músculo-esquelético, né? Seja da neuro, seja, enfim, de qualquer outra área, é a musculatura, são as articulações, a gente quer trabalhar esse tecido. E a gente vê, na verdade, que é tudo conectado e que a gente precisa ter esse conhecimento, que nem você falou, precisamos tratar de disfunções e os tecidos que envolvem essas estruturas, eles precisam também ser tratados, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma alteração respiratória de pulmão, a gente precisa entender como é que está, por exemplo, a fáscia, que é o tecido que recobre esse pulmão. Esse pulmão ele só tem essa capacidade de expandir, de contrair, porque esse tecido que recobre ele não está disfuncional, digamos assim, né, no paciente que não tenha nada, e faz com que essa mecânica respiratória ela também aconteça. Ou seja, ter um conhecimento para tratar esse tecido e entender como é que essas coisas funcionam, eu acho que é essencial, né, Joyce? Foi o que tu teve essa sacada aí quando tu começou a entender um pouquinho desse mundo da pediatria, da terapia manual? Sim, e é o fato do reabilitar mesmo, né? Tem até um filho de uma futura pediatra, ela está no último ano de medicina, e uma bronquiolite cheirando muito, 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 com barrigão, uma barriga mega distendida, e de repente ela me viu trabalhando só o abdômen e o diafragma dele, e ela ficou olhando assim, né, para ver o que eu estava fazendo. Porque tinha sido resgatada no hospital e não melhorava, e ela tinha passado a madrugada inteira e um monte de medicação, e eu cheguei, eu escutei ele e fiquei mexendo no diafragma dele e na barriga, diafragma dele e na barriga. E aí, conforme eu fui trabalhando ali, ele começou a tossir, 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 expectorou o chiado, foi embora, ele melhorou. Ela olhou pra minha cara e falou: Você tá brincando? Que a sua fisioterapia hoje, você não pôs a mão no pulmão dele? Eu falei: Não, porque ele tava com uma barriga mega estendida, o diafragma não tinha espaço para excursionar. Eu fui lá, trabalhei mobilidade, o diafragma começou a ganhar mobilidade, o diafragma ganhando mobilidade, o pulmão começou a expandir um pouco melhor, o pulmão expandindo um pouco melhor, a entrada e saída de ar mobilizou a secreção, ele colocou a secreção para fora e ele estava ótimo e eu não pus a mão nem no pulmão dele. Então, assim, é o tratar, eu bato muito nessa tecla, Ícaro, muito, 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 Perfeito. muito. É o parar de tentar tratar todo mundo como se fosse igual.
cada paciente é único, né? Na respiratória, a gente usa muito o esteto para ficar avaliando o paciente, ver essa ausculta pulmonar. E não é uma ausculta dinâmica, ela muda, conforme você vai atendendo essa criança, ela vai mudando. E por isso que é tão importante ter esse olhar sobre as disfunções e trabalhar direcionado a isso. E aí, quando você tem a técnica na mão, você vai. Você não tem mais, né? Não tem mais limites, né? E você O vai céu é o aplicando realmente limite. em tudo. Porque você começa a ver resultado. Então, às vezes no trabalho postural você vê um resultado. As liberações que a gente tem, né, que a gente aprende no curso, muitas vezes só. Eu te perguntei se era um caso mais recente, porque eu falei com a Karine de um bebê. Conta, Eu conta fui desse avaliar, caso. eu fui avaliar um bebê de 2 meses, uma IVAS, Sim. uma família extremamente fragilizada, porque era uma criança que estava com muita dificuldade para dormir. E aí eu cheguei, olhei o bebê, e aí é o olhar como um todo, né? E aí, com o curso do Ícaro, eu aprendi bem a apurar esse meu olhar em cima das assimetrias cranianas. Então, de cara, eu bati o olho, achei que estava tendo um fechamento prematuro da fontanela anterior. Fui lá, palpei, vi que estava com uma mobilidade muito reduzida. Olhei para aquela criança, avaliei. E a primeira coisa que eu falei para a mãe que era assim: como ela tinha uma criança maior em casa, ela falou assim: ele tá pegando um vírus atrás do outro, por isso que esse nariz não melhora. Falei: não, não é isso. Provavelmente a gente está tratando aqui um refluxo oculto. Aí fiz alguns testes, algumas manobras, e era uma mãe que estava lavando esse nariz de 2 em 2 horas, um bebê extremamente irritado. E aí, só com as técnicas de liberação, mais nada, não lavei o nariz daquela criança naquele dia. Tava com uma suspeita de uma laringomalácia, ela estava muito preocupada. Só com as técnicas de liberação eu desobstruí a viária superior dele. E ela ficou olhando para minha cara assim, tipo, o que que você fez, né? E aí o primeiro passo foi reduzir essas sequências de lavagem nasal, deixar mais puxando por fisiológico. Sim. É uma criança que seguiu em acompanhamento por um mês. Amanhã tá passando com um neurocirurgião, porque acha fechar numa escafocefalia, diagnosticada pela fisioterapeuta. Porque ela tinha pulado de um pediatra para outro. Na primeira consulta com a pediatra nova, a pediatra era muitas demandas para a pediatra olhar, só quando ela voltou, que já estava com o meu relatório, ela foi lá e se atentou a isso e concordou com o que eu estava falando. E aí nós acompanhamos o perímetro cefálico dele aí por cerca de um mês e achamos por melhor já encaminhar para neurocirurgia. E é outro bebê, né? Então, sono melhorou, cólica melhorou, é, evacuação melhorou e tratando só tecido. Quer dizer, só não, né? Só não. Tratando tecido. Ó, que fantástico. Tem dois pontos aí incríveis que eu quero comentar. O primeiro deles é essa questão dessa alteração respiratória, né? Porque quem trabalha com pediatria sabe que isso é o pé no saco da família. Isso acontece muito, todo mundo reclama disso de, ele tem um ronquinho, meu Deus, ele vive obstruído. Eu faço lavagem nasal às vezes 3 vezes na noite com essa criança porque ele ronca muito, tal, tal, tal. E de fato, às vezes, essa alteração de via aérea superior, gente, pode estar relacionada com refluxo, certo? Porque um raciocínio show de bola. Eu sempre gosto de contar isso aqui para vocês, falo para o pessoal lá dentro do TEMAP, já falei isso dentro do workshop. Por exemplo, se o paciente apresenta uma alteração de refluxo, esse retorno que vai acontecendo de uma forma crônica, isso pode fazer com que o sistema respiratório desse paciente ele fique mais sensibilizado, certo? E aí vai fazer um broncoespasmo, por exemplo, o tempo todo ali naquele pulmão, tá? E aí o que é que acontece? O corpo começa a entender que, porra, eu não vou conseguir manter isso aqui o tempo todo. Se passar um vento gelado, eu vou precisar contrair esse pulmão. Por quê? Porque o refluxo sensibilizou toda essa cadeia, né? E aí ele fala o quê? Não, vamos tentar resolver lá em cima. E aí começa a criar edema, por exemplo, nessa região superior, que é para ver se barra
a entrada do ar, que eu dei esse exemplo agora, para não contrair essa contração pulmonar com um TC. E aí consegue, esse paciente ele vai apresentar esses quadros de sinusite, rinites crônicas, obstrução nasal, esse ronco, por conta de um refluxo. E não necessariamente precisa ser um oculto, né? Porque o oculto a gente sabe que o sinal do sistema, do sintoma do refluxo oculto não é a regurgitação em si, mas é essa questão respiratória. Mas o refluxo, de uma forma geral, até o refluxo que esse bebê regurgita mesmo, que não é tratado já desde os primeiros dias ali, vidas, meses de vida, pode sim fazer com que esse paciente desenvolva alterações respiratórias na vida futura, né? Por exemplo, a asma, né? A asma é sempre o quê? Um broncoespasmo, gente. Então, esse sistema respiratório está o tempo todo em alerta por conta desse refluxo, porque ele entende que a qualquer momento pode acontecer um broncoespasmo, aquilo ali pode entrar no sistema respiratório. Então, para se proteger, ele vai fazendo esse broncoespasmo o tempo todo. E isso, de forma crônica, sensibiliza esse sistema respiratório. E isso torna uma criança que mudou o tempo, gripa. Passou um pouquinho mais de tempo ali na piscina, no gelado, os sinais e sintomas de rinite e sinusite. Pegou uma poeirinha, asma, sabe? Crise de asma. Por conta disso. Então, a gente tendo esse olhar, a gente consegue evitar esse problema aí que esse paciente pode apresentar na vida futura. Então, foi uma sacada incrível sua essa, sabe? Assim, não, pode ser a questão do refluxo. E o refluxo a gente sabe que pode ter a ver até com torcicolo, uma tensão nessa região cervical, certo? Sensibilizando essa inervação. Então, assim, uma coisa que, um raciocínio que não é protocolo, não é protocolo, entendeu? E outra coisa também, a expertise de você ter conseguido entender e enxergar essas assimetrias cranianas e, de fato, na verdade, encaminhar para o tratamento correto, né? Eu sempre falo aqui, encaminhar também é tratar. É você ter conhecimento para você conseguir identificar o problema daquele paciente e falar, não, aqui não sou eu que resolvo, é fulano de tal. Isso também é tratamento, gente. E isso acontece quando? Com conhecimento. E aí eu já aproveito, Joyce. Eu sei que essa live aqui é de fisioterapia respiratória, mas você que já trabalha com esse público, né? Você é muito provável que essas outras questões também cheguem na nossa prática, como, por exemplo, um torcicolo congênito, uma assimetria craniana. Você enxerga isso na tua prática, Joyce? Que esses Não, pacientes com essas disfunções chegam? tanto enxergo como trato, né? Não teve como. No começo foi basicamente isso, eu enxergava. Então a Sim. minha demanda vinha pela respiratória, e aí eu olhava aquele paciente e falava, opa, tem mais alguma coisa aqui, né? Quando a gente fala de torcicolo e assimetria, né? Hoje em dia eles acabam vindo para mim já por conta dessas queixas. E por indicação de mães. Eu não tenho, eu tenho pouquíssima indicação médica, né? De tipo, um colega médico que me indica para atendimento desse tipo de paciente. Normalmente são indicações de mães, porque elas veem o resultado no filho. Então, já tive é, melhora de plagiocefalia em 3 sessões, o paciente saiu de severa para normal. Estou acompanhando essa escafocefalia, braquicefalia várias, porque os braquicefálicos eles têm muitas questões respiratórias, muitas, muitas, muitas. Tu Então, conseguiu ter braquicefálicos essa associação? Enxergar isso? braquicefálicos. Conta mais sobre isso. Conta mais sobre Então, isso. mas é que assim, hoje eu tento tirar um pouco do que a gente aprendeu lá atrás, né? Então, o bebê cheador, como a gente classifica o bebê cheador? Uma criança que numa janela de 1 ano é, teve 3 ou mais episódios de chiado. Para mim, isso já não, na prática, não funciona mais. Bebê chador, para mim, é aquele que faz um quadro respiratório viral, né? Faz uma bronquiolite, e a gente já percebe ali naquele quadro que ele tem ele acaba ficando um tempo maior para ser recuperado desse quadro. Para mim, ele já é um bebê chiador. E é bater o olho, Ícaro. Eles são braquicefálicos, o, o, o pescoço ainda está bem aqui entre os ombros, né? Cervical Então são crianças que ainda. enterrada. Isso.
Eles são, não é que eles sejam gordinhos, eles são barrigudinhos, né? Então eles têm uma flacidez muito dessa musculatura abdominal e é batata. Aí você começar a trabalhar ali essa parte abdominal, começar a trabalhar o diafragma, faz as liberações, essa criança já consegue ter um aumento dessa distância da orelha para os ombros. E eu tive, nossa, o ano passado foi um boom disso para mim. Bebê Chador que vinha fazer um acompanhamento de 2 meses comigo e nunca mais chiou na vida. Da mãe falou, olha, nunca mais tive problema, nunca mais usou Aerolim. Eu cheguei a pegar a criança com 60 dias de uso de Aerolim que não conseguiam desmamar. Em 2 meses estava desmamado e nunca mais usou, né? Então, assim, Incrível. e tudo trabalhando isso, pensando em mecânica, porque é um conjunto, você tem que pensar na mecânica ventilatória e o tecido tá lá, ele tá junto, só que a gente não tinha ferramenta para esse tecido. A gente não sabia trabalhar, né? E eu fui aprender a trabalhar com você que eu consegui entender. Eu fui indo, fui pesquisando muito, ela foi me passando muita coisa, mas parecia que eu não conseguia entender. E fiz um curso de terapia manual, mas contigo eu consegui juntar tudo. Eu falo que foi a cereja do bolo, né? E, e aplicar na prática e ver resultados dos pacientes é encantador. Caramba, como eu não, meu público não é de fisioterapia respiratória. Eu trabalho mais assim com a questão da terapia manual voltado mais para as assimetrias, do torcicolo. Eu até vejo que tem ali uma evolução, mas não é o meu foco como você. E estou impressionado com isso que você começou a entender e encontrar que a braquicefalia tem questões respiratórias envolvidas, né? A gente começa a entender o perfil de muita coisa, né? Assim, vai chegando pra gente. E é engraçado que eu sempre falo, né? Quando a gente vê, não tem mais como desver, né? Então, antes esse paciente talvez chegasse para você, você nem via essa cabeça, talvez essa braquicefalia, e agora você consegue enxergar e você consegue juntar esses pontos, né? Caramba, muito incrível. E é tudo questão de mobilidade. O braquicefálico tem uma questão de mobilidade ali que não está sendo trabalhada, né? E que passa nessa mobilidade torácica. E aí, aquele bebê que é o que se falou, passou um vírus do outro lado da rua, ele Já já era, é já um pegou. rio, já pegou, entendeu? Eles ficam muito mais suscetíveis às coisas e eu fui vendo a melhora, assim, né? E é muito gratificante, porque normalmente, assim, os pais, normalmente, eles não entendem. Então, eles ficam muito gratos pela melhora do filho e comunicam para os amigos, né? Agora, da área médica, muitos ficam me questionando, tipo, mas como? Mas como você conseguiu isso? Mas como que você fez isso? Mas, nossa, mudou muito, mas como aconteceu? Porque eles até às vezes não conseguem entender, né, o que que aconteceu. E como o toque é muito sutil, né, então não tem nem como, às vezes nem se acompanhasse o atendimento e entender o que a gente está fazendo ali. Mas faz muita diferença, gente, faz muita diferença. Eu brinco, Muita. eu, eu brinco, isso que você falou foi engraçado. Eu lembrei de uma coisa que nem quem realmente está assistindo o que a gente está fazendo entende um pouco o que é que a gente está fazendo ali direito, né? E aí eu brinco que o nosso toque é tão sutil e suave que às vezes é mais interessante a gente parar e ficar olhando uma planta crescer do que o nosso tratamento, porque é um toque muito sutil e suave. E aí eu já aproveito, Joyce, e já queria te perguntar isso. Você em algum momento tinha esse receio de que as técnicas da terapia manual pediátrica poderia de alguma forma lesionar o teu paciente? Tu ficou com esse receio? Não, mesmo porque é um toque muito sutil, né? Imagina, não, nunca tive esse receio. E na respiratória, as mães ficam com muito receio de outras coisas, né? De procedimentos invasivos, tal. Mas nunca tive. E até quando a gente fala de assimetria craniana, é tudo muito suave, tudo muito sutil. É, A criança às vezes fica um pouco irritada porque é um tecido que lá atrás está ligado, né, com parte emocional, enfim. Sim. Não vamos entrar muito nesse assunto. Aham. É, a criança fica às vezes um pouco irritada,
mas é por outras questões, não é por dor ou qualquer coisa do gênero, né? E é entender também o limite da criança. Se a Sim. gente está vendo que aquele toque não está sendo tão aceito, não adianta a gente continuar fazendo aquilo, né? A gente volta naquele, em um outro momento, ou às vezes na mesma sessão você vai, trabalha uma outra coisa, e você volta, a criança aceita um pouco melhor, mas de forma alguma. O que eu tinha muito receio no começo era de não entregar resultado. Como não era minha praia, quando começou a aparecer esses pacientes de assimetria e torcicola, o meu receio era não conseguir ter os mesmos resultados que eu tinha na respiratória, porque a respiratória eu domino muito bem, né? É o meu território, né? Então eu tinha um certo receio. Mas na prática, os resultados acabaram falando um pouquinho mais alto. E aí você entrou num ponto que eu quero perguntar duas coisas para você. Você já trabalhava com respiratória, você já tinha resultados muito bons, certo? E depois que você começou a ter esse conhecimento, você começou a enxergar coisas que você antes não via, como por exemplo as assimetrias cranianas, e você ficou com esse Uhum. receio de talvez não conseguir gerar esse resultado. Você acha que é possível ou você teve alguma dificuldade? Você acha que com toda a metodologia que tem lá dentro do TEMAP, é possível o fisioterapeuta estudar, pegar as aulas e conseguir aplicar na prática e conseguir gerar resultado com as técnicas? Eu acho que sim, tanto que eu indiquei para colegas, né? Que me perguntaram, eu sempre indico, sempre passo é, o contato de vocês, né? Eu acho possível sim, mas não espere que de imediato você vá conseguir entender tudo que está acontecendo. Como é um processo de, não vou dizer que é maturação, mas você tem que ir pegando a mão, né? E isso é uma coisa que você tem que ir literalmente fazendo. E o que eu dou de dica, ainda mais se você vai abrir uma próxima turma, né? Isso. Para quem é da respiratório, que foi meu melhor laboratório, eu tinha paciente todo dia na minha mão. Então, todo mundo tinha liberação dos diafragmas, entendeu? Complicado. Porque é ali que você vai pegando a mão nisso, você vai ali e vai aprendendo, sentindo esse tecido, sentindo os movimentos desse tecido, e literalmente, a prática te leva à perfeição. E aí, aos poucos, você vai cada vez mais entendendo o, o que o curso traz para você, né? É, Uma vez eu até brinquei que eu queria a sua mão emprestada para eu falar, não, peraí, ó, a mão do é, Ícaro tá assim, então vamos fazer é. igual. Mas é isso mesmo, você pega a teoria e aí a prática é o você no dia a dia. Aos poucos Primeiro, você vai entendendo e praticando. primeiro vem a frequência para depois vir a excelência. E isso é tudo na nossa vida, certo? A gente precisa ter esse conhecimento para tudo na nossa vida, né? Tudo que a gente vai fazer que é algo novo, vai existir esse receio, essa certa dificuldade. Eu gosto de falar sempre pro pessoal que é, quando você tem acesso a algo novo que você nunca teve ali na sua vida, você está começando a ter um conhecimento novo na sua vida, o conhecimento é como se fosse uma limpeza de uma piscina. Primeiro aquela água, você tem acesso àquela bomba de conhecimento, sua cabeça fica borbulhando, você fica enlouquecido sem entender nada e ao mesmo tempo entendendo tudo. E aí na piscina a gente joga ali, né, o cloro e tal, aí você só dá um tempo e essa sujeira vai começar a ir para o fundo da piscina. Então a água começa a ficar clara. Então é um decantamento aí do seu conhecimento. Você teve acesso a esse conhecimento, sua cabeça está enlouquecida e é muito engraçado como acontece com absolutamente todo mundo. Meu Deus, Ícaro, eu não sei que nem a Joyce. Ah, eu queria sua mão, tal, 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 não sei o quê. Certo? Acontece com todo mundo porque a gente teve esse boom de informação nova, esse raciocínio que a gente nunca ouviu falar na nossa vida. Então fica tudo muito confuso, certo? É a água turva da piscina. Só que depois que a gente estuda, que passa um tempo, que passa alguns dias, as coisas vão se assentando, a decantação vai acontecendo, esse conhecimento ele vai decantando, a água vai ficando transparente, aí você, ah, é mesmo. Por isso que quando eu testei com aquele paciente, melhorou. Ah, aquele lá, ó, da respiratória, realmente, ó, o que ele falou, o que eu vi,
Verdade, dá resultado. E aí eu já entro na segunda pergunta. Como era seu atendimento antes da fisioterapia, na fisioterapia respiratória e como ele é hoje, depois que você começou a aplicar as técnicas do método? Eu acho que, no geral, assim, eu venho num crescente pós-pandemia que eu também modifiquei muitas coisas, né? Uma das coisas que eu modifiquei foi tentar entender o porquê o paciente produzia aquela secreção e não ficar só retirando a secreção, né? Então, meu aspirador está aposentado faz um bom tempo. O ano passado, acho que eu ainda cheguei a usar ele umas 2 vezes, esse ano ele não foi usado. Ele não fica. Antigamente, ele até ficava no meu porta-mala, agora ele nem sai de casa mais, ele está aqui. Que foi uma coisa que eu vim nesse crescente de mudar um pouco o meu olhar, para a gente não ficar lá só retirando a secreção e, e tentar entender o que está produzindo secreção, o que eu posso melhorar, né? Então, eu acho que isso veio mudando muito e a terapia manual, acho que ela veio uma enxurrada de possibilidades para mim. Meu atendimento hoje. Eu sou conhecida por uma fisio que resolve e uma fisio honesta. Porque as médicas falam que eu indo 1, 2 sessões, normalmente eu resolvo um quadro respiratório agudo. E aí na cabeça delas é uma honestidade, porque alguns seguram às vezes a criança 10 sessões de fisioterapia. Mas na verdade é porque a gente consegue um resultado melhor e mais rápido, talvez, né? Porque eu não tô lá só tirando a secreção. Eu tô lá cuidando de tudo que tá ali em volta, né? Então, acho que é por isso que a gente consegue um resultado um pouco mais rápido. O único problema que eu tô tendo, problema não, talvez solução. A respiratória ela é muito sazonal, né? E esse sazonal, para quem trabalha só com respiratório, ele te coloca às vezes em mais maus lençóis, né? Então, porque tem Sim. época que você tem uma agenda que você não tem mais onde você colocar a paciente, você fala, meu Deus do céu. E tem época que essa agenda fica bem mais vazia, porque os pacientes acabam ficando bem. E a minha agenda está transicionando. Então, por várias épocas do ano, eu estou atendendo muito mais motora do que respiratória. E chegou a época de ter pico da respiratória e eu ter dia não ter horário para encaixar paciente respiratório, porque minha agenda de motora estava cheia. E, e isso foi uma mudança muito grande, assim, para mim, que eu demorei um pouco para entender, senão eu fiquei um pouco perdida do que eu ia fazer. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu preciso ter horário para respiratória. Mas a agenda de motora tá cheia. E eu fiquei um pouco, tive que dar uma Confusa. sentada, assim, e tentar dar uma reorganizada, porque a respiratória, às vezes, são os atendimentos de mais de urgência, né? E isso para mim foi muito, muito interessante, assim. E eu vi um comentário, não sei de quem, porque eu tentei mexer aqui e acabei que eu não consegui achar. Que hoje a gente não pode falar mais que a gente é respiratória motora. Foi a A gente é físio de Maíra. bebê. A É Maíra bebê? colocou. Por essas e outras que eu não consigo mais dizer que só faço fisioterapia motora ou respiratória. Hoje eu digo que sou fisioterapeuta, físio de bebês, porque o sistema é um só. Exatamente. E a gente acaba tratando Exatamente. tudo, porque, cheguei lá por uma simetria. Nesse meio desse processo, a criança fez uma bronquiolite. Você já acabou tratando. Cheguei por uma bronquiolite, mas notei uma simetria. Uma IVAS, né, com um bebê super pequenininho, e notei que tinha uma escafocefalia lá. Então, assim, acaba sendo essa assistência mesmo do bebê, né? E uma coisa que eu acho, assim, muito legal, que essa minha amiga me fala muito, que a gente não tem um olhar para o bebê de risco, né? E que todo bebê de risco tinha que sair com uma avaliação de fisioterapia. Que o bebê acaba classificando esse bebê de risco, aquele bebê que foi prematuro, extremo, ou uma prematuridade aí de 32, 33 semanas. E se esquece do bebê de 36, de 37, da mãe que ficou em repouso, as mães que tiveram diminuição da produção de líquido. É, Acho que não tem ainda nenhum estudo, pelo menos eu tinha procurado, não tinha estudo ainda. Mas, gente, criança que chegou aí nos 9 meses, que a mãe teve essa questão, que não tinha mais muito líquido,
eles vêm com assimetria craniana. Porque você vai lá ver, você vai puxar o histórico, a grande maioria é sempre a mesma história. Baixa mobilidade pélvica, e essa diminuição de líquido aí no terceiro trimestre. Então, assim, é coisas que vão te chamando a atenção e que a gente vai vendo na prática. E hoje em dia, quando eu chego numa casa de um bebê de 13, 14, 15 dias, eu não consigo não olhar tudo. Eu acabo olhando tudo que tá ali. Não tem como não olhar, não avaliar tudo. A gente se torna um profissional mais completo, né? Porque a gente consegue ter esse olhar mais amplo. E isso que você falou, já isso é muito interessante, porque esse baixo líquido amniótico é um dos fatores de risco para esse paciente desenvolver mais disfunção de mobilidade, que é o que a gente estuda e é onde a gente quer resolver aí com a terapia manual. São essas disfunções de mobilidade. Existem muitas outras situações que fazem com que o bebê aumente esse risco de desenvolver essas disfunções ainda no período gestacional. Inclusive, é isso que a gente vai discutir na nossa primeira aula lá do workshop Fisioterapeuta Referência na Pediatria, né? É entender de onde é que vem essas coisas, quais são os fatores de risco. Por que um bebê, gente, recém-nascido já pode apresentar uma disfunção de mobilidade? Então, a gente vai aprofundar sobre isso nessa nossa primeira aula. Vocês vão começar a entender sobre isso, né? Então, se você está aqui ainda, caiu de paraquedas, se inscreve no nosso workshop, que é 100% online e gratuito, que vai acontecer no final agora do mês, 28, 30 e 31, tá? Então, esse baixo líquido amniótico faz com que o bebê, Joyce, ele fique mais comprimido lá também no período gestacional. E o contrário também é verdadeiro. O excesso de Também. líquido, ele também vai causar uma compressão pela pressão hidrostática do líquido mesmo. É igual quando a gente vai mergulhar. Não sei se alguém aqui já mergulhou, mas quanto mais fundo a gente tá, aquele mergulho de cilindro, né? Quanto mais fundo a gente desce, mais a pressão da água, né, vai ali sendo exercida sobre o nosso corpo. Então, uma mãe, por exemplo, que produziu muito líquido amniótico, foi também um bebê que sofreu mais compressão. Mais compressão, mais disfunção de mobilidade tecidual, que pode causar aí uma infinidade de sinais e sintomas no nosso paciente. Estamos discutindo especificamente aqui questão respiratória, as assimetrias cranianas, certo? E também o pouco líquido, mesma coisa. Esse bebê ele não vai ter fluidez lá dentro, sabe? Isso, inclusive, gente, influencia, por exemplo, na questão motora propriamente dita. Então, até o fisioterapeuta que trabalha, sei lá, com neurofuncional, com fisioterapia motora, ter esse conhecimento é essencial, porque isso pode ser uma causa, por exemplo, desse paciente não ter repertório motor. Porque o General Moves, que lá do período gestacional, eu falo que é o estagiário, né? Lá no período gestacional, é importantíssimo o paciente ter mobilidade, ele está treinando, ele está criando repertório motor, né? Então, quando isso não acontece, essa questão motora ela vai ficar influenciada. Então, ó, ponto um que aí o fisioterapeuta precisa entender sobre essas questões, né? E essa baixa mobilidade vai também causar algumas assimetrias, né? Como um torcicolo, uma questão de assimetrias cranianas propriamente ditas. Então, entende o que a Maíra falou, a Joyce acabou de falar? Somos fisioterapeutas pediátricos, a gente vê tudo. Quando a gente tem esse conhecimento, né? Então, é assim que a gente vai começando a fazer diferença e aí a gente vai se tornando aí como a Joyce, né? Ah, eu sou conhecida como a fisioterapeuta resolutiva, que eu consigo resolver um quadro de uma questão aguda, né? Aí em 2 atendimentos, enquanto tem outros profissionais que levam 10, né? E aí eu já pergunto para você, Joyce, em quantos atendimentos você conseguia dar alta para o seu paciente antes de você ter esse conhecimento da terapia manual? E hoje, com com quantos atendimentos você consegue dar alta para o teu paciente? Normalmente, de Ui, agudo eu já acabei falando, né? Os de reabilitação sim. pulmonar acaba que é um pouquinho maior, mas que entra a parte pulmonar, Uhum. mas os pacientes de motora, no máximo em 4 sessões, a gente já tem um bom resultado. Normalmente eu deixo para fazer a avaliação no primeiro dia que eu vou, e aí com 4 sessões eu sempre reavalio.
Já aconteceu Perfeito. de criança, quando eu fui fazer o segundo atendimento, eu acabar reavaliando, a gente já tinha uma melhora bem significante da simetria. Assim como é, diferença de atendimentos de uma semana para outra de bebê que não estava nem rolando, e aí de uma semana para outra esse bebê já estava rolando, fazendo a esfinge, pivoteando. Então, assim, é uma mudança muito grande, né? Perfeito. Incrível. No repertório motor dessa criança, e ainda até na evolução. E fazendo o gancho do que a gente estava falando antes, essa coisa do tentar avaliar o bebê o mais rápido possível é para evitar que eles cheguem para a gente como normalmente eles chegam, com 5, 6 meses ou até um pouco mais, infelizmente, porque é a hora que fica gritante alguma situação. Aí é a hora que voltam os olhos para o motor, porque a criança não sentou, porque com 6 meses a criança tem que sentar para se alimentar. Ah, não sentou para se alimentar. E aí que eles vão pensar que tem alguma questão. E aí que começa a avaliar e a gente percebe que existia um torcicolo, que existia uma assimetria, mas de uma criança que já está aí de com 6 a 7 meses. Sendo que se essa criança tivesse sido avaliada por um fisioterapeuta que tinha essa visão, né, de trabalhar esses tecidos, é, no primeiro mês de vida, no segundo mês de vida, já teria sido basicamente resolvido todas essas questões, né? Os estudos já mostram isso, né? Os guidelines, o guideline novo de torcicolo congênito fala sobre isso. O antigo fala sobre isso também, que quanto mais novo esse paciente chega para a gente, mais chance desse prognóstico ser positivo. Os estudos falam isso sobre as assimetrias cranianas, mas também do torcicolo. E a gente sabe que uma coisa está relacionada com a outra, principalmente nessa questão motora, tá? Então é importante a gente pegar essa janela de tratamento. É importante a gente saber ter esse olhar para quando esse paciente chegar, porque se você é fisioterapeuta pediátrico, possivelmente já chegou muito, só que você não conseguia Não enxergar consegui. porque você não tinha conhecimento e vai chegar agora, sabe? A gente precisa entender sobre como é que esse atendimento como é que esse atendimento funciona, como é que a gente vai ser uma ponte ali de tratamento que resolva esse quadro o mais rápido possível, sabe? Para a gente não perder mais tempo, porque vai atrasar o desenvolvimento motor, vai ter questões motoras envolvidas, enfim, a gente já sabe que tem isso na literatura. E aí, pegando esse gancho, Joyce, dessa questão do atender mais rápido, dar alta mais rápido, porque isso é importante, né? Porque tem muito fisioterapeuta ainda que aquilo que a gente falou no início, que protocolo, tudo é protocolo. Aí protocolo, 10 sessões de fisioterapia, 20 sessões de fisioterapia. E aí a gente foi instalado na nossa cabeça que para a gente conseguir, sei lá, ter uma agenda estável ou ganhar melhor, a gente precisa segurar esse paciente, certo? Né? Tem esse receio. Então, tem muito fisioterapeuta que tem esse receio de ficar com essa agenda mais vazia, porque você consegue dar alta mais rápido para esse paciente, né? Mas que vai ganhar menos, enfim. Mas a gente sabe que não, é totalmente o contrário. É gerando resultados mais rápidos, é dando alta mais rápido, que o boca a boca vai acontecer e as pessoas vão dizer: não, ele é um profissional que fez um, dois atendimentos, três, quatro e conseguiu ter um resultado, né? Então, como era essa. Você até comentou, Joyce, mas eu esqueci de puxar esse gancho, mas sua agenda antes era muito sazonal, né? Que você falava, né? Porque você, como você dependia exclusivamente da respiratória, a gente sabe que tem os picos do momento dos anos ali que os vírus, né, as questões respiratórias elas estão mais presentes no nosso paciente, mas tem outras que não, e aí sua agenda vai lá para baixo, né? Sua agenda fica muito ociosa. Era isso que você sofria? Ah, sempre, isso sempre foi uma questão, né? Quando eu falava dos atendimentos domiciliares ou de consultório, então de épocas a gente não ter como atender, então tinha época de eu atender 9 pacientes domiciliares em um dia, né? De um pico absurdo, sem vaga nas UTIs aqui de São Paulo, com várias crianças em observação, aguardando vaga até para internação, e de época de não ter nenhum paciente respiratório na agenda. Então, existia, assim, essa parte, Sazonalidade. essa sazonalidade na minha agenda que hoje eu já não sinto mais tanto isso. Mas por quê? Porque eu tenho uma rotatividade grande
de pacientes que vêm por outras disfunções, né? Que vêm por essa parte mais para a parte motora e que acabam girando um pouco essa agenda, que acabam ficando ali nessa agenda 1, 2 meses, no máximo 3 meses ali, e acaba tendo preenchendo mais os meus horários, né? E o que você falou, Ícaro, é crucial. Acho que é pra gente. Eu sou, acho que mais velha do que o Ícaro, né? Mas pra gente que tá mais tempo aí atendendo, a gente acaba aprendendo algumas coisas, né? E uma das coisas é que não adianta você segurar a paciente para você ter uma agenda cheia. Não vai ser assim que você vai ser reconhecido, porque uma hora ou outra esse paciente vai embora. E Para vai você ter sair uma falando agenda, mal ainda. para você ter uma procura grande, né, que gere aí uma agenda que consiga preencher todos os horários, você precisa entregar bons resultados. Essa que é a grande resposta. E se alguém está se perguntando como conseguir fazer isso, é que nem às vezes se preocupar muito com o Instagram, né? O Instagram vai te trazer novos pacientes, mas você não está se preocupando em manter os pacientes que você tem hoje. Esse paciente que você tem hoje, que está lá contigo, é o paciente que vai te indicar no boca a boca. Eu acho que Então, a melhor propaganda é essa, né? O boca a boca. então, É o nosso gente, resultado. eu falo, fazer o seu bem feito. Você não precisa se preocupar, ai, porque tem um colega atendendo, ai, vai começar mais um colega a atender aqui no meu bairro. Você não tem que se preocupar, porque público tem, né? O que a gente tem mais aí é paciente precisando de atendimento. Você tem que se preocupar em fazer o seu resultado, o seu melhor. E aí as coisas Perfeito, sempre vêm. perfeito. Porque eu acho que essa era da internet é boa, funciona, só que se você não é um bom profissional e você não Não se consegue gerar o sustenta. resultado, a internet não vai resolver, né? Isso aí já quebra esse mito, essa crença que a gente tem de que a gente precisa estar na internet para a gente conseguir paciente. Pelo contrário, gente, se não for do seu perfil, se você não gosta de aparecer, não tem necessidade. Como a Joyce falou aí, por quê? Porque o boca a boca faz a nossa propaganda, né? Faz. E aí a pessoa começa a se tornar uma referência mesmo, né? A Joyce aí sendo conhecida como a fisiorresolutiva para isso, gente. Que consegue resolver uma questão em 2 atendimentos. Vamos Não é voltar isso, Joyce? para esse paciente que eu falei para vocês aí, que era uma IVAS. Então, chegou um paciente para mim com uma queixa de uma IVAS, né? Uma obstrução nasal. Eu poderia ter ido lá, ter feito a higiene nasal desse nariz, né? A ausculta desse paciente era limpa e ter ido embora para minha casa, né? Qual que era a queixa? Uma obstrução nasal. Eu fiz a desobstrução e encerrei meu atendimento. Mas, na verdade, eu acabei avaliando essa criança como um todo. Então, se descobriu um refluxo que não estava sendo tratado, que começou a ser tratado, essa criança melhorou. Se descobriu talvez um fechamento prematuro da fontanela anterior, que a gente acompanhou por um mês, começou a chamar um pouco mais atenção agora, já foi encaminhado para neurocirurgia. Olha quanta coisa. Era um bebê que estava com uma queixa de constipação, hoje já não tem mais essa queixa. Olha quanta coisinha que a gente conseguiu ajustar com um único atendimento. Então, essa mãe, se amanhã uma amiga dela, uma prima, uma vizinha, fala, nossa, tô com uma questão com o meu bebê. Olha, eu vou te dar o telefone dessa pessoa aqui, porque ela foi quem conseguiu me ajudar. Então, assim, tentar pensar no paciente como um todo faz total diferença no seu atendimento. Perfeito. É isso aí. E aí a gente sai dessa questão de que eu preciso da internet, eu preciso de indicação do médico. Você mesmo falou, né? As indicações vêm do boca a boca, né? Não é de uma questão do médico que me encaminha o paciente. E olha que você já está há 19 anos aí no mercado. Então, assim, gente, o que faz chegar paciente no nosso consultório é resultado. Não É tem para onde resultado. correr, é resultado. E Joyce, já pegando esse ensejo, qual é o conselho que você daria para o fisioterapeuta que já trabalha com pediatria, só que ainda não tem esse conhecimento da terapia manual? Ah, vai abrir uma turma, né? Teve uma amiga até que eu passei que eu ficava assim, daqui a pouco vai abrir uma turma, daqui a pouco vai abrir uma turma. Fui avisando ela entrou na turma anterior.
Eu acho que hoje faz muita diferença para um profissional que trabalha com respiratório você ter sim uma base da terapia manual. É, eu acho que quanto mais rápido as pessoas conseguirem entender o quanto essas disfunções, né, quando são tratadas, melhoram como um geral essa criança, mais rápido vai alcançar os resultados que elas estão procurando. Perfeito. Então, é que às vezes assim, é estranho falar o pessoal da respiratória fazer um curso de terapia manual. Mas a pessoa da respiratória que fizer um curso de terapia manual vai estar um pouquinho mais à frente do que dos outros. Sem dúvida, sem dúvida. E Joyce, é, tu participou do evento gratuito que a gente fez antes de Participei, entrar? foi em janeiro, eu Foi? acho. E Janeiro? como, e como foi sua Janeiro. experiência com o evento gratuito? Gostou das aulas? Gostei, eu fiz a inscrição na sequência ali, Perfeito. porque eu gostei muito da sua didática, na verdade, me chamou a atenção. E eu buscando sempre mais conhecimento, falei, vamos ver, vamos ver. E, nossa, eu não tenho o que falar, assim. Todo mundo que me pergunta, eu sempre indico mesmo, porque eu gostei muito, gosto muito da sua didática. A gente vê quando a pessoa faz por amor ao que faz, né? E para mim, assim, foi um curso que valeu muito a pena. Perfeito. E Joyce, o que aconteceu que você jamais imaginou que seria possível depois que você aplicou o método nos seus pacientes? Tem alguma coisa assim que tu imagina Ai, que vem na tua cara, tanta cabeça coisa, agora? assim. Mas eu acho que foi até o caso que eu falei um pouquinho antes, assim, desse bebê que chegou para mim por uma plágio. Eu cheguei lá, ele rolava para o lado direito, mas não rolava para o lado esquerdo. Um bebê de 5 meses. Passou na pediatra, a pediatra tinha colocado uma meta que ele tinha que sentar para poder fazer a introdução alimentar. E aí a família me procurou, preocupada com o sentar. Cheguei lá, vi que era uma plagiocefalia, ele tinha uma preferência de lado, e aí ele fazia um rolar para a direita e não conseguia fazer esse rolar para a esquerda. Cheguei com essa situação nesse bebê. Fiz todas as liberações, tudo direitinho, trabalhei mobilidade. Saí daquela sessão, voltei na semana seguinte. Quando eu voltei na semana seguinte, eu acabei reavaliando essa criança, porque eu vi uma diferença muito grande no formato da cabeça. E aí ele saiu de uma moderada para normal. Acho que foi isso. Depois até olho e tento te mandar. É. E rolando para os dois lados, pivoteando, fazendo a esfinge. Eu falei, meu Deus do céu, não dá certo com essa criança, né? Tinha alguma coisa muito presa aí, algum fio muito preso que eu soltei. E tanto que foi um bebê que eu fiz 3 atendimentos e meio que já foi de alta. Porque quando eu cheguei da outra vez, ele estava sentando, tinha começado a introdução alimentar, ele já tinha saído do moderado, já estava no normal. E acabei fazendo 3 atendimentos, eu fiquei olhando para cada mãe e falei, olha, eu acho que não vou precisar mais vir aqui, mas olha, a gente faz o seguinte, o que acontece? Tem muita mãe que elas acabam se apegando um pouco a gente. E aí eu falei, ó, daqui um mês mais ou menos, eu te mando mensagem, a gente vai vendo como que ele tá. Se tiver alguma coisinha que te chame mais atenção, você me avisa. Não quer receber Mas, alta, né? é, porque, tipo, né, ela falou, tipo assim, mas já acabou? É só isso? Eu falei, então, né, é isso daqui. Teve uma também, uma bebê que não estava conseguindo andar. A queixa foi essa. Hum. Meu bebê não anda. Aí também cheguei lá, era um torcicolo não diagnosticado. Qual a Dois idade? atendimentos. Faltavam acho que 3 ou 4 dias para ela fazer um ano. Mas a Sim. questão é que ela não engatinhava ainda. Hum, Olha, hum. essa cabeça, Um gente, eu tô com 41 ano. já. Tava faltando poucos dias para fazer um ano e ela era um bebê que não engatinhava. Quando eu voltei, ela já estava engatinhando. E aí, na terceira sessão, ela já estava andando de ladinho com apoio.
quarta sessão, que foi semana passada, ela deu alguns passos comigo. Que ainda a mãe ficou chateada porque ela andou comigo e não andou mais com ninguém. Ela, como que você conseguiu fazer ela andar? A gente não tá conseguindo fazer ela andar. Eu falei, como assim? Ela falou, mas ela andou com você. Eu vi várias vezes ela ficou andando com você. Eu falei, ela andou, né? Ela, não, mas a gente não tá conseguindo. Aí eu dei umas orientadas lá, acho que agora vai conseguir com ele. Mas era um Ah, torcicolo não diagnosticado. E já aí pensou? trabalhei tecido, é o que precisava desenrolar ali o fio da meadinha dela. E aí rapidinho ele engatinhou, rapidinho ela começou a andar é, com apoio, né? E aí a última sessão ela deu. Tinha hora que ela dava até 4 passinhos, assim. Eu deixava um espacinho para ela e chamava, ela vinha. E aí depois não queria andar com a mãe. Eu falei, ai, mas olha, ela tá andando já. O E para importante foi mim, resolver, tá andando. é, e para mim é extremamente gratificante, assim. Eu acho que eu faço físio porque eu amo mesmo, né? Para mim não tem outra resposta. E quando eu vejo a melhora dos meus pacientes, assim, vejo o resultado, para mim é o que me impulsiona, que faz eu acordar todo dia e ser cada vez melhor. Perfeito. Eu também, eu acho que o que me motiva todos os dias, lógico, é a quantidade de resultados que a gente consegue presenciar, né, com os nossos atendimentos, assim, coisa que realmente parece milagre, né, o Hum. que um, dois atendimentos a gente consegue resolver, mas também eu consegui alcançar mais pessoas, sabe, assim, porque eu tenho um limite, eu não consigo atender todo mundo. E eu recebo mensagem o tempo inteiro de mães desesperadas no Instagram, que você faz consulta online, não sei o que, não sei o que, porque meu filho isso, porque meu filho aquilo. E eu sou aqui do interior de Pernambuco e ver a Joyce aí de São Paulo, sei lá, 2.000 e tantos quilômetros daqui da minha cidade, conseguindo ajudar todos esses pacientes com esse conhecimento agora e é o que me motiva também. Então, eu queria E agradecer. conhecimento é isso, Ícaros. Porque as pessoas às vezes pegam um conhecimento e elas querem guardar para elas, né? E o educador é isso, ele pega o conhecimento, ele quer ver se multiplicar, porque ele vê aquilo que ele teve resultado, que ele estudou, que ele buscou, que ele alcançou, sendo propagado. E eu acho isso muito bonito da parte de Ainda. vocês, assim. E você não tem é, restrição do que passar, né? Tipo assim, eu não vou ensinar isso porque não, né? Tudo que a gente pede ajuda para você, você está sempre muito aberto a ajudar, né? Então vamos pensar o que dá para fazer com esse paciente, porque existe um grupo e que a gente É. consegue ir lá e falar, Ícaro, socorro, Me ajuda. socorro, Ícaro. E aí você consegue sempre falar, ó, vamos pensar, vamos parar, vamos olhar. E isso é muito bacana, assim. São poucas pessoas que se dispõem a isso hoje em dia, né? Então, meus parabéns a você, o meu muito obrigada. Você pode ter certeza que você fez diferença na minha vida e está fazendo a diferença em um monte de criança aqui de São Paulo. E espero muito que você ainda cresça muito, 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 que cada vez tenha mais conhecimento para poder passar bastante coisa para gente. Eu que agradeço, primeiro pela confiança, depois por ter aceitado aqui, né? Já são 9 e tanta da noite a gente tá aqui batendo papo, fico muito feliz, certo? E se você não sabe, faltam agora 14 dias para nossa para o nosso evento, Workshop Fisioterapeuta Referência na Pediatria, é o nosso último. Esse evento ele não vai mais acontecer. E amanhã eu vejo vocês de novo. Amanhã a gente tem mais um papo aqui que vai ser sobre como você ter segurança para avaliar e tratar as assimetrias cranianas. Então, amanhã às 27, novamente estaremos aqui nessa edição especial de aquecimento para esse evento que vai acontecer. E se você ainda não se inscreveu no evento, certo? Quando acabar essa live aqui, vai lá no meu link da bio, clica lá para você se inscrever. Ou comenta pediatria aqui no chat agora, se tem alguém aqui assistindo que ainda não está inscrito, porque o link vai chegar para você, certinho? Vamos ler aqui algumas coisinhas que o pessoal colocou, Joyce, antes da gente se despedir. Vê se você Ó, a consegue Ironilda ver aí, porque o meu não tô conseguindo mexer em mais nada, travou aqui. A Ironildo colocou: amo a área da pélvica, pois me mandaram. Amo a área da pélvica, mas me mandaram um bebê com assimetria craniana e eu estou um peixe fora d'água. Não sei o que fazer. Ironildo, então, ó, amanhã a gente vai falar especificamente sobre as assimetrias cranianas. E se você ainda não está inscrita
no nosso workshop, se inscreve, porque lá na nossa segunda aula eu vou mostrar todo o conhecimento essencial que você precisa ter para conseguir tratar as assimetrias cranianas. E na nossa terceira aula eu vou dar três técnicas poderosas para você conseguir tratar o torcicolo, que a gente sabe que o torcicolo é o causador maior aí das assimetrias cranianas. Beleza? Então, se você não se inscreveu, simbora. Ó, a Eliana colocou aqui. Fiquei surpresa com a resposta em uma única sessão de um arrastar assimétrico para um engatinhar com dissociação. Eita, Eliana, que resultado incrível, hein? Maravilha. Obrigado pelo esse feedback. Tinha experiência de levar 1 ou 2 meses nessa situação. Excelente, Ícaro. Ótimo resultado com o curso. Olha aí, a Eliana antes levava 2 meses para resolver isso e teve um resultado aí em uma única sessão. Que incrível. Obrigado, Eliana. Ai, gente, isso aqui não tem preço, não. Maravilha. Então, simbora. Mais uma vez, Joyce, gratidão aí por tudo. Obrigado por falar um pouquinho da sua história. Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado por aceitar estar aqui batendo esse papo comigo, tá? Obrigadão. Ah, eu que agradeço pelo convite aí. E para quem tem dúvidas ainda se vale a pena, vale muito a pena. Pra vocês terem uma noção, eu tenho um lembrete no meu celular para renovar o Ah! curso, para não esquecer. Porque eu falei, gente, quando foi mesmo que eu comecei? Aí eu fiz um lembrete para eu não esquecer, No para não, passar. não passar. Então, vocês Maravilha. verem como vale a pena. Beijo, Joyce. Brigadão, Beijo, viu? fica Tchau, com Deus. tchau. Tchau, Você tchau. também. Bom descanso.